essa diatribe é interessante, que a gente estava uma querela lá com o pessoal que trata do estoicismo Brasil lá, né? E sobre a questão da relação do estoicismo com a natureza, né? Em termos modernos, com a questão da ecologia, né? Aí eu me lembrei dessa diatribe de Mussônio, que fala da relação do homem com a natureza, do humano com a natureza, especificamente vivendo numa fazenda, certo? Vivendo como um agricultor, como um pastor, certo? E o Mussônio é um filósofo muito singular, porque ele é de acordo com alguns comentadores, como o Carlos mandou um livro do Sharon White, né? Sharon White, sobre Plínio o Velho, e nesse livro o comentador, esse comentador diz que Mussônio é o primeiro cara a fazer política no âmbito senatorial com a filosofia. Tem um caso específico que, durante o ano dos 4 imperadores, em dezembro, do ano, não me lembro o ano exatamente, acho que 76, alguma coisa assim, as tropas do general Marco Antônio Prius estavam invadindo Roma. Marco Antônio Prius ou Primus, era um general de Vespasiano. E esses soldados iam entrar em Roma e iam fazer uma grande matança, né? E o que fez o Mussolini Rufo? Ele entrou no meio das tropas e começou a urgir as tropas a que elas não praticassem violência, que elas desistissem, né, de invadir Roma, que elas depusessem as armas, né? Que os soldados depusessem as armas e que compreendessem os frutos, a vantagem dos frutos da paz, etc. Ele não foi ouvido, pelo contrário, disseram que se ele não parasse imediatamente de falar, iam matar ele, né? Então, Mussolini parou e depois foi um massacre, uma coisa terrível, né? O próprio exército romano entrou em Roma e saiu matando os próprios romanos e saqueando Roma. Foi um dos eventos mais lamentáveis daquele século, né? O próprio exército do seu país invade a sua cidade e a destrói, né? E rouba, mata, estupra e faz tudo isso, né? Agora, a tentativa do Mussônio, né, de deter as tropas foi um dos primeiros usos concretos, né, da filosofia na vida pública. Certo? Ele efetivamente entrou no meio dos soldados e tentou pará-los por meio de um discurso filosófico. Vejam que interessante. Isso nos chama a atenção, uma coisa que o Carlos está estudando há muito tempo, né? Há muito tempo, nos últimos anos, e que ele foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso, do caráter político do estoicismo, né? Uma coisa que comumente muito não é muito valorizada, certo? Então, o ideal do estoicismo é de uma conexão, na verdade, entre as pessoas, né? E, como diz Epiteto nas diatribes, a ação ideal do estoico ou de qualquer bom cidadão é aquela que concorre tanto para o bem dele quanto para o bem dos demais. Isso, evidentemente, já significa uma ação política, né? Então, quando o Epiteto está dizendo que a boa ação, por assim dizer, é aquela que concorre tanto para o seu bem quanto o bem da sua comunidade, então ele está dizendo que a boa ação é aquela que é politicamente boa, certo? Aquela que compreende o alcance político dos seus atos, o alcance social, o reflexo social dos seus atos. Por exemplo, quando não importa o que você faça, qualquer ação que você faça, por mais distante da sociedade que pareça, por mais externa, né, sociedade, ou irrelevante, ela tem um reflexo na sociedade. Estava falando sobre isso com o Joelson ontem, né? Mesmo se você abandonar sua casa e for viver no meio da floresta, isso tem um reflexo. O reflexo é na sua família imediatamente, né? Porque você desaparece e deixa de ser um membro da família, participante, né? E passa a ser como fosse um estrangeiro em relação à sua própria cidade, né? Porque a sua ação tem reflexos, né? A sua ação tem reflexos no meio da comunidade, não importa qual seja ela. Então, Epiteto tem nítida noção disso. E Mussônio
também demonstra consciência disso, quando trata da ação humana sobre diversos aspectos. E, sobretudo, né, por causa da ligação dele, como o Carlos já enfatizou na monografia dele, com a chamada oposição estoica, que era um conjunto de estoicos romanos, tanto senadores quanto equestres e filósofos, que se opuseram aos imperadores chamados tiranos, né? Os imperadores que se voltavam contra a libertas, que era algo similar à liberdade de expressão que nós temos hoje em dia. Né? Que nós temos, não, que conceitualmente conhecemos hoje em dia. Né? Eu acho que cada vez menos nós temos liberdade de expressão. De repente, você podia falar alguma coisa sobre essa... o Carlos, você podia falar alguma coisa sobre a oposição estoica? Você pode falar um pouco para a gente? Com certeza. Então, Um pouco que eu sei sobre a oposição estoica é que era um grupo formado por senadores e uma classe política de Roma que mantinham alguma relação com filósofos estoicos. E Mussônio é um deles. Mussônio, Cornuto, acho que não Sêneca. E o que acontece? O que é de especial nesses senadores? A atividade política deles era identificada por um tipo de saudosismo em relação à República, à época republicana e os ideais republicanos, e uma afronta direta, muitas vezes direta, ao poder imperial e aos excessos do poder imperial. Talvez nós poderíamos elencar dois nomes muito famosos, que são praticamente desconhecidos, né, agora, mas que foram muito famosos na época. O Ovidio Primo, ambos foram senadores que foram condenados, exilados e mortos por imperadores por conta exatamente desse posicionamento contrário ao autoritarismo dos imperadores. Tem um exemplo na diatribe 1.2 do Epiteto, um exemplo obedece às ordens do imperador Vespasiano na época e vai ao Senado mesmo, e ele acaba sendo morto. Mas é bastante a postura de Ovidio Primo como alguém que reconheceu o caráter próprio, né, o kata prosopon, e agiu de acordo com isso. Então, o que a gente pode perceber é que, ainda que a gente não possa dizer filósofos, o mínimo que a gente pode dizer é que eles mantinham que estava de acordo com princípios históricos. E eles mantinham direta relação com filósofos históricos também. Bom, a fala ficou um pouco cortada para mim, pelo menos, mas eu acho que deu para entender, né? No grosso. Com o nome desses dois filósofos, repete aí, Carlos, que a gente não ouviu, esses dois que foram condenados à morte. Eu Ovidio Prisco e. Problemas técnicos. Fala aí, Joel. Como essa... É porque ele diz aqui que é uma posição histórica, né? Você tinha esse saudosismo com a República, parece um pouco Star Wars, né? Aquela coisa meio Star Wars, mas como isso se dava na população em geral? Era uma coisa mais restrita a esses filósofos, ou tinha uma certa popularidade esse tipo de pensamento? Fiquei curioso se em Roma esse pensamento era vamos dizer, se tinha esse alcance nos não políticos, né? Nas pessoas mais simples, podemos dizer assim. Ficou meio cortado, eu vi uma parte só. Alô? Oi. Eu acho que o áudio está ruim. Ficou meio cortado. O meu áudio está bom? Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Sim. Tá certo. Como era essa ideia republicana na população?
se essa ideia tinha um impacto na população forte, como é que se dava isso? Aí eu fiquei curioso, porque a gente está falando de um grupo de políticos e um grupo de filósofos, mas e a população em geral, que não se enquadram nessas características? Deu para entender? Não? Caiu de novo. Deixa eu tentar, eu ouvi, o Joelson perguntou sobre o alcance desse tipo de atuação política da oposição histórica em relação aos populares, né? Em relação ao que o Joelson está falando, a gente tem que ver que, em primeiro lugar, Roma era dividida, já ali pelo fim da República, entre populares e optimates. Populares eram senadores que defendiam o interesse do povo. E optimates eram senadores que defendiam o interesse da classe senatorial. Todos eram senadores, porque a sociedade romana era dividida de tal forma que apenas a classe senatorial podia ter cargos de comando, cargos como cônsul, etc. Né? Os equestres, os demais, poderiam ter certas classes sociais, certos cargos, né, no governo, mas não cargos muito elevados. Então, o que acontece? Por exemplo, a atuação de Júlio César para destruir a República Romana foi uma atuação com apoio dos populares. Qual era o que estava em jogo? Alô? Alô? Estou ouvindo, Carlos. O que estava em jogo ali? Em primeiro lugar, a reforma agrária. Certo? Naquele momento da República, ali no século I, antes da Era Comum, havia uma alta concentração, uma forte concentração de terras na mão da classe senatorial e muitos veteranos se aposentavam e não conseguiam se fixar na Itália, porque não encontravam terra. Certo? E Júlio César, para fazer para se proclamar imperador, ele prometeu aos seus veteranos terras ao longo de toda a Itália. Ele prometeu fazer uma reforma agrária, certo? E foi exatamente o que ele fez. E foi exatamente o que ele fez após se proclamar imperador, certo? Agora, isso, por outro lado, gerou um outro desequilíbrio, porque na medida em que se criou a figura do imperador, se criou também a figura de uma figura de concentração de poder. Essa antinomia, essa tensão entre populares e optimates sempre existiu em Roma, desde o começo. Porque Roma foi criada, né, pelos patrícios, que eram os primeiros guerreiros que conquistaram os estados à sua volta, e os estados anexados entravam no Império Romano, mas não como patrícios, mas como outras classes sociais, como demais classes sociais. Eventualmente, uma pessoa podia se tornar patrícia, podia ingressar na classe senatorial, mas isso dependia de uma série de razões, e essas razões também mudavam ao longo do tempo, certo? Então, essa tensão entre populares e optimates gerou a instauração do Império, né, que, por sua vez, representou a concentração de poder numa só figura, com todos os problemas que isso acarreta. Né? Aí começamos a ter imperadores violentamente tiranos, né? Como, por exemplo, Tibério, Calígula, Domiciano e Cômodo. Né? Esses quatro são tidos como os piores de todos. Né? Tibério, Calígula... E Nero, né? Ah, sim, já esqueci do Nero. Bolsonaro. Que eram figuras que se caracterizavam por literalmente abusar do poder, para usar o poder apenas para fins pessoais, como a gente vê hoje em dia, né? Então usavam o poder para fins pessoais, e exatamente contra esses é que essa oposição estoica se colocou, contra esses imperadores tiranos. Eles não eram, eles não tinham, pelo menos aqui o Carlos, eu estou falando aqui o que o Carlos tem pesquisado, e eu tenho também dando uma olhada. Isso estou falando o que o Carlos escreveu na qualificação dele, né, Carlos? Eles não tinham, assim, não eram ativistas como a gente entende hoje. Eles não tinham um grande projeto, né? Essa é a primeira impressão, isso é o que dizem os comentadores, certo? Um grande projeto de sociedade.
Agora, o Carlos tem visto, e eu tenho visto também, que isso não é verdade em relação a Mussônio, né? Que Mussônio parece ter um projeto, parece ter um conceito de rei ideal, né? Um conceito porque ele tem um discurso sobre a monarquia, não um discurso sobre como deve se portar o rei. Em diversos momentos ele fala sobre isso. E esse discurso sobre a agricultura se encaixa nesse contexto. Nós vamos ver. A princípio, não sei se todos vocês leram, parece um discurso sobre viver idilicamente no campo, né? Parece um discurso dessa, como se diz, um discurso nostálgico, né? Representando a nostalgia do humano de voltar a ter um contato mais próximo com a natureza. Isso é verdade também, porque uma das características do Império Romano do século I e II foi um progressivo afastamento da natureza e um inchamento das cidades. As cidades foram ficando inchadas, os campos foram ficando vazios, certo? Porque Roma cresceu na base da anexação de territórios, né? Quando essa anexação parou, pararam de vir escravos e trabalhadores, né? E também a taxa de mortalidade na antiguidade era uma coisa brutal. A gente nem pode compreender isso, nem pode entender isso em termos atuais. Por exemplo, o Marco Aurélio teve 15 filhos. Desses 15, apenas 6 chegaram na idade adulta. E desses 6, eu acho que 1 ou 2 morreram. Então a taxa de mortalidade era enorme. Não havia medicina, como a gente conhece hoje, né? Coisas básicas como a questão da higienização não existiam também. As pessoas não tinham conhecimento. Então era um mundo muito precário comparado com o nosso. Certo? Por exemplo, teve a praga antonina, que durou de 65 a 80, de 165 a 180. Ninguém entendia o que era praga. Não havia conhecimento sobre vírus. Então, na verdade, parece que os comentadores todos dizem que era varíola, né? Porque Galeno descreveu cuidadosamente os sintomas. Então, hoje, com segurança, nós podemos dizer que essa praga era a varíola. Eu não sei se vocês sabem, mas cada uma dessas doenças tem vários subtipos, né? Uns mais agressivos, uns menos agressivos, e parece que essa varíola daquele tempo era uma varíola hemorrágica, que faz com que a pessoa morra rapidamente, né? De uma forma dolorosa. Então, era esse mundo que eles tinham na frente. Então, por volta da metade do primeiro século da Era Comum, os campos começaram a se esvaziar. Certo? Eles colocavam para trabalhar nos campos escravos acorrentados. O que eram escravos acorrentados? É o andrápodon, né? Grego. Era o prisioneiro. Então, trabalhavam no campo pessoas que tinham cometido crimes, e era um trabalho sem perspectiva. Você não tinha esperança nenhuma, porque era uma prisão perpétua. 2 tipos de trabalho terrível, né, que tinha na antiguidade. Trabalho desse no campo e, o pior ainda, o trabalho nas minas. Quando o sujeito ia para o fundo das minas extrair carvão, extrair minérios, né, e ia lá para morrer. Certo? Era uma espécie de pena alternativa à crucificação. Certo? E o que o Plínio sugere? Plínio era um grande amigo de Mussônio Rufo. Plínio diz o seguinte, que esse modelo de agricultura está fadado ao fracasso, porque se você coloca um prisioneiro para arar, para trabalhar a sua terra, esse prisioneiro, não tendo esperança, ele não vai ter uma boa produtividade. Então, o Plínio vai dizer que esse sistema tanto é brutal, moralmente falando, quanto ineficiente. E que deveria ser substituído por um modelo na qual as terras fossem arrendadas para particulares, certo? E que esses particulares deveriam ou pastorear ou arar a terra e a partir daí, né, produzir, né, e viver no campo, se fixar ao campo. Né? Agora, tem algumas coisas interessantes aqui. Né? Primeiro, então esse é o primeiro ponto. Esse é o discurso de Plínio. E vemos esse mesmo discurso sendo reproduzido aqui em Mussônio. Vejam que interessante. Plínio e Mussônio eram grandes amigos. Eles travavam. Plínio o Velho, né, era um grande personagem da antiguidade. Um cara
e poderia viver nos dias de hoje, né? Porque ele tinha, nos dias de hoje, nos países mais avançados, ele tinha uma mente muito aberta, né? Ele tinha um círculo de amizades femininas, de mulheres intelectuais, né? E conhecia todas essas mulheres intelectuais romanas, ou muitas delas, né? E também estava ligado ao círculo de Musônio, que era um círculo muito, vamos usar a palavra, progressista para a época, né? Então nós vemos nesse discurso do Musônio o filósofo recomendar a vida no campo como uma vida própria do filósofo. Agora, é interessante a gente refletir isso para quem ele está fazendo esse discurso. Porque ele não poderia estar fazendo esse discurso para a classe senatorial, por uma razão. A classe senatorial, né, nenhum membro da classe senatorial ia sair dali, né, sair da sua vida, né, nas mansões e plantar no campo. Não existe isso. É como hoje em dia, né? Você não espera que a pessoa rica vai plantar batata, literalmente, ou cuidar de carneiros. Não fazem isso, né? Então, e muito menos arrendar a terra, porque eles já têm terra, né? Que o Mussolini fala assim, né? Que você pode fixar no campo mesmo como um arrendatário. E o Plínio Velho, na verdade, praticava esse modelo, e de acordo com o Sherwin White, ele criou esse novo modo de trabalhar na terra, né? Arrendar para fazendeiros e para camponeses, e esses camponeses eram capazes de não só se sustentar, mas ainda juntar algum dinheiro, certo? Sustentar, suprir o que fosse necessário para a sua família, mulheres, filhos e tudo mais. Então, a impressão que dá, e essa é a minha tese, é que esse discurso é um discurso político do Mussolini Rufo, orientado para resolver esse problema da crise da agricultura em Roma, certo? E que era direcionado para soldados, centuriões, não para pessoas da classe senatorial, mas para soldados em geral, da mesma forma que ele fez quando se referiu aos soldados que invadiam Roma, certo? Então, porque justamente era o soldado que esperava, ou quando se aposentasse, ou ao abandonar a vida de soldado, né, por alguma outra razão, se fixar no campo. Era uma pretensão, era o sonho dourado de todos os soldados, se aposentar e viver no campo, e ser um agricultor, né? E a gente pode contar entre esses possíveis agricultores que Mussolini tem em vista, como pessoas da classe média romana, em geral. Pequenos comerciantes, né? A classe média romana não era muito forte, ela foi se enfraquecendo com o fortalecimento do império, porque houve aquela concentração de renda, né, habitual, que a gente vê até hoje, né? Mas a gente pode conceber que Mussolini está falando para eles também, porque era de fato uma alternativa, né? Você poder arrendar um terreno e passar a viver da agricultura nesse terreno. Estão entendendo? Bom, então vamos aqui ao texto. Eu vou abrir o texto aqui do... Deixa eu primeiro eu compartilhar a tela. Tá. Então, essa aqui é uma nota pessoal. Vocês todos estão vendo? Estão vendo, né? Aumenta um pouquinho, Aldo. Ah, tá. Calma aí. E agora? Show. Tá melhor? Tá bom. Perfeito. Então, vamos à leitura. Aqui eu não fiz a tradução do grego, mas eu traduzi a Cora Lutz. Vocês sabem que traduzir do grego é um procedimento complicado, né? Mas eu vi essa diatriba muito importante para a gente trabalhar ela agora mesmo. Então, fiz uma tradução e cotejei as partes mais importantes com o grego, que inclusive deixo por aqui. Então, esse texto parece o quê? Parece um pedaço de um outro texto maior. Um pedaço de um texto maior no qual o Musônio ele falava sobre diversas profissões que seriam adequadas para o filósofo, né? As outras partes se perderam. Essa aqui nos chegou através do... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Carlos, qual é o nome do cara mesmo? Lúcio. Oi? Não, Lúcio não. Isso foi compilado depois pelo... Hens?
Ah, Não, não. Estobel. Pelo Estobel, isso, pelo Estobel. Então, quase tudo que a gente tem de Mussônio aparece em Estobel. Estobel, ele fez uma gigantesca compilação de textos antigos que ele achava que eram importantes para a educação do seu filho. E, graças a isso, muitas coisas que teriam se perdido na humanidade se não, se ele não tivesse preservado dessa maneira. Pois bem, então essa parte que nos chegou desse discurso era a parte relativa à questão do filósofo como agricultor. Agora, uma coisa interessante, que é bom destacar, que Mussônio não era fundamentalmente escritor. Não sabemos nenhum livro que ele tenha escrito. Esses discursos que nos chegaram foram transcritos por alunos dele, como esse Lúcio, né? Ou então eram fragmentos, as palavras dele são citadas por outros autores. Não conheço nem sequer um título de uma obra de Mussônio. Então, a escrita não era uma preocupação para Mussônio. A preocupação para ele era, pelo visto, né, tanto política quanto de lecionar filosofia para os seus alunos, com os quais ele tinha uma proximidade muito grande. Né? Estava falando com o Carlos, né? O Carlos falou que ele leu que quando o Mussônio foi exilado para a ilha de Giaros, que era uma ilha desolada lá no meio do mar grego, muitos alunos dele foram com ele, para viver com ele lá nessa ilha, né, e trabalhar agricultura. E quando o Mussônio se refere a essa vida do professor com seus alunos trabalhando a terra, o Carlos mencionou que é possível que o Mussônio esteja referindo a sua própria experiência, né, em Giaros, levando os seus alunos para viver com ele, né? Ou seus alunos indo espontaneamente viver com ele em Giaros. Então, diz o Mussônio, há também outro meio de subsistência de maneira alguma inferior a esse. De fato, essa primeira frase se refere a alguma profissão que ele acabara de citar, né, e que não chegou. De fato, talvez não seja razoável considerá-lo ainda melhor para uma pessoa forte, ou seja, ganhar a vida com o solo, seja ele dono de sua terra ou não. Então, aqui é aquilo que eu mencionei para vocês, né, que ele abre a possibilidade de você viver na terra como arrendatário, né, como alugando uma parte de um terreno. Pois muitos que cultivam terras pertencentes ao Estado ou a outros indivíduos são capazes também de sustentar não apenas a si mesmos, mas as suas esposas e filhos. E alguns, de fato, alcançam até um grau de prosperidade pelo trabalho duro com suas próprias mãos. Então, isso se refere ao caráter lucrativo mesmo, né? Isso se refere a isso como uma profissão que, naquele momento... Aqui, como Mussônio, não sabemos exatamente as datas do nascimento da morte, né? Mas se estima que ele viveu entre 30 e 100 na Era Comum, 30 e 100 depois de Cristo, certo? Então, digamos que ele teria 50 anos quando ele proferiu esse discurso. Então, isso aqui foi proferido por volta de 80 depois de Cristo, né? 80 na Era Comum, certo? Então, estamos nesse período histórico. Continua Mussônio. Pois a terra retribui com justiça e bem aos que a cultivam, retornando muitas vezes o quanto ela recebeu e fornecendo uma abundância de todas as necessidades da vida a quem estiver disposto a trabalhar. Isso aqui é uma afirmação bem forte. Ele completa, e isso faz sem violar a dignidade ou o respeito próprio, certo? Então, aqui tem uma conexão, né? O Mussônio está falando da conexão do trabalho do campo, do trabalho do agricultor, do pastor, com a própria natureza, certo? Ele está dizendo que o homem que é capaz de trabalhar bem a natureza, né? Um bom agricultor, um bom pastor, tem uma retribuição da natureza. A natureza lhe paga de volta, né? Com abundância. Isso aqui é interessante, né? Essa questão da abundância, que é um dito de Mussônio. Em outra diatriba, ele vai dizer que a natureza faz tudo com abundância. Que a gente tende a pensar que, para os estoicos, a natureza ela é comedida, né? Oi, só um momento. Quer falar, João? Não?
Não fui eu não, Aldo. Não fui eu não. Tá. Pensei que era alguém pedindo para falar. Então, a gente pode pensar que, para os estoicos, a natureza é algo comedido, né? Mas, pelo menos para Musoni, não é assim. Musoni vai dizer que a natureza faz tudo, sabe, em quantidade, para não faltar. Então, por exemplo, não faz uma meia dúzia de formiga, faz logo bilhões, né? Não faz uma meia dúzia de planetas, como sabemos hoje, ou estrela, faz logo trilhões, né? Em tudo assim, em uma quantidade colossal, né? Para nós. E nessa outra diatriba, o Musoni vai dizer que justamente cabe ao homem sábio, né? O modo que o humano tem de colaborar com a natureza é suavizar essa abundância. Nessa é a diatribe, deixa eu pegar aqui, é a diatribe sobre corte de cabelo, né? Que ele recomenda que você corte o cabelo e deixe o cabelo não muito longo, né? A diatribe 21, justamente por isso. Ele diz lá na diatribe 21, a natureza claramente favorece o muito sobre o pouco, tanto em plantas e animais, porque é muito mais fácil, menos problemático remover o excesso que suprir o que está faltando. E os humanos devem usar a razão para ajudar a natureza a suprir o que está faltando e remover o que é excessivo. Vejam que interessante, né? Ajudar a natureza para suprir o que está faltando e remover o que é excessivo. É como uma questão de sustentabilidade, né? Você nem tirar de mais, nem tirar de menos, mas você trabalhar a natureza de uma forma que você deixe o processo equilibrado. Né? A gente pode ir através dessa passagem. Fala aí, Joelson. Tem um negócio que me chamou a atenção aí, não sei se é uma relação causal, mas ele diz, quem estiver disposto a trabalhar. Então, você tem aí a liberdade da própria vontade, que não está sob o encargo da natureza, e também é como se a natureza só possa te dar isso, é o campo de atuação estoico, né? Exato. E aí me chamou a atenção, quem estiver disposto. Então, a natureza não vai te dar de presente, em termos, se você também não entrar nesse campo de atuação limitado que é seu. Pelo menos arar a terra, cuidar, para que ela dê esse retorno. Achei interessante. É verdade, é verdade. A questão. Tem que estar disposto, pelo menos, né, a provocar a natureza de uma certa forma, com dignidade, claro, não destruindo, né, para que ela seja justa também e te retorne de acordo com suas ações, né? Eu acho que a justiça, nesse caso, é isso, né? Você receber na medida de suas ações. Exatamente. Por exemplo, né, um bom vinicultor, um cara que tem vinhas, ele vai ser recompensado pela natureza se ele souber cuidar bem daquelas vinhas, se ele souber podá-las bem, se souber arar a terra, certo? Agora, se ele visar só para o máximo possível de uva, né? Sem nenhuma outra preocupação, e no final ele vai o quê? Ser punido pela natureza, porque a natureza vai deixar de produzir. É a justiça do cosmos. Exatamente. É a justiça do cosmos. Exatamente. Porque eu fiquei pensando, mas se você entrar numa floresta, vai ter lá frutas à vontade que ninguém precisou arar tudo. Mas se você começar a consumir isso vai acabar. Exatamente. Não, e isso aí que você está falando, a gente pode fazer um paralelo com a Mata Atlântica, Correto. Abundantemente. A gente tem a ideia de que antes dos portugueses chegarem, era todo um mato assim, né? Uma floresta infinita, e os índios viviam perdidos lá dentro. Isso é um grande erro. Porque o que faziam os índios? Os índios se instalavam num determinado território, faziam agricultura ali, plantavam mandioca, né? Porque você sabe que mandioca é originária dessa região, né? Depois se espalhou pelo mundo, né? Especialmente para a África. Hoje lá, a caçaba que eles chamam, mandioca, é um item básico da alimentação, mas veio do Brasil. Então, eles plantavam num determinado terreno. Quando eles viam que o terreno estava se enfraquecendo, eles simplesmente iam morar em uma outra aldeia. Eles abandonavam aquela aldeia, certo? Então, a floresta não era intocada, a floresta não era abandonada.
não era sem seres humanos. Os seres humanos viviam na floresta. É isso que o Krenak enfatiza no discurso dele, né? Floresta não é um lugar para ser abandonado, para ficar sem humanos. Mas os humanos, antes dos portugueses chegarem, haviam descoberto um modo de viver com a floresta. Desse modo aí que o Mussano está falando. Certo? Um modo de viver em harmonia com a floresta e sendo recompensados por essa vida na floresta. Fala aí, João. É o seguinte, eu agora não sei precisar onde que eu li isso, mas uma vez eu li a respeito de uma tentativa dos antigos estoicos de fundar uma cidade estoica. Você acha que se refere a essa experiência de Musônio Rufus? Rapaz, teve alguns estoicos lá no princípio que tiveram uma atuação política muito forte. Certo? E, de fato, havia um filósofo desses que estava envolvido numa espécie de experiência comunitária. Certo? Agora, é algo para ser estudado com mais detalhe. Algo para ser estudado. Ninguém ainda estudou essas coisas com detalhe que o assunto merece. Eu entendi. Eu só fiquei achando que talvez essa referência fosse a essa experiência que você nos relatou do Musônio Rufus, que talvez de fato tenha vivido com seus discípulos num lugar no campo. Você falou que de fato isso ocorreu. Então eu fiquei aqui pensando que talvez isso relacionasse com essa espécie de, não sei, da cidade histórica. Aí, Carlos, algo para ser estudado, né? A gente tem que ver essa cidade, essa cidade que eles experimentaram fazer, né? Essa experiência política. Será não que foram foi sozinhos. não? Só terminando a pergunta, Aldo, você acha que essa cidade histórica é uma lenda ou isso de fato houve essa tentativa? Então, não era uma cidade estoica por estoicos. Havia estoicos envolvidos num projeto político. E isso está no tempo dos primeiros estoicos. Os estoicos transitavam, sempre transitaram entre os políticos. Essa é uma distinção entre a academia platônica, o liceu aristotélico e a escola estoica. Se você vai em Atenas, ainda existem as ruínas do pórtico. Existem as ruínas do pórtico pintado, né? Onde nasceu o estoicismo. E esse pórtico fica a poucos metros da Ágora Ateniense. A poucos metros. 2, 3 metros. Só você dá 2 passos e você está no meio da Ágora Ateniense, que era o centro da política, evidentemente, na Grécia, né? Onde tudo acontecia. Então, a proximidade dos estoicos com a política sempre foi muito grande. Ao contrário do liceu, que era muito mais afastado, e da escola platônica. Certo? Então, desde o princípio, a escola platônica teve essa dimensão política. Tanto que o Zenão escreveu uma politeia, né? Escreveu uma república. E essa república, pelo que sabemos, era uma república muito radical em alguns sentidos. Havia igualdade total entre sexos. Não havia distinção de classe. Certo? Não havia ninguém que fosse natural da república. Eram todos estrangeiros. Vejam que interessante. Todos estrangeiros. Porque é um local ao qual você chegava. Não é um local que você chegava por mérito, né, por assim dizer. O mérito é até difícil falar, que a gente lembra toda essa questão da meritocracia hoje em dia no Brasil, que é uma palhaçada, né? Mas você chegava lá pelos seus próprios esforços e não por nascimento. Quer dizer, você não tinha direito por nascimento, por estirpe sanguínea, mas você chegava lá pela sua capacidade. Então, o Zenão, ele escreveu um projeto muito radical de república, e muito progressista, né? Falando da igualdade total entre homens e mulheres, da igualdade racial, e entre outras coisas, né? E evidentemente que isso afetou todo o movimento estoico. E isso, como eu enfatizo, né? Isso não tem sido muito destacado na contemporaneidade, né? Fala aí, João. Ô, Aldo, depois eu quero falar, viu? Tá bom. Acho que começa o João, depois é o Vilmar, depois o Carlos, é isso? Desculpa. Nós entramos aqui na sua fala no tema da igualdade entre os cidadãos de uma cidade. Essa igualdade se estenderia à renda desses cidadãos? E, em caso positivo, você acha que aí os estoicos se alinhariam com algumas ideias de esquerda de hoje em dia, onde o acúmulo de dinheiro por uns poucos é criticado?
Não, a cidade de Zenão era radical, não haveria dinheiro, não haveria templo, não haveria justiça, não haveria nenhuma dessas instituições que a gente conhece. Entendi. Porque Zenão reflete da seguinte maneira: se os membros dessa cidade são sábios, eles vão saber como dar a justa parte a cada um. Então não é preciso uma justiça para dizer o que deve se dar, né? Mas Então uma... é uma utopia também, porque Sim. nunca pode haver uma cidade de pessoas sábias, né? Mas, por outro lado, é um indicativo de aquilo que eu estava conversando com o Joelson ontem. O Zenão está fazendo exercício de dizer a cidade que ele quer, tá entendendo? A cidade ideal para ele. E os ideais, vocês sabem, não são para ser realizados. Os ideais servem como diretrizes para a gente seguir. Né? Mas, em curtas palavras, você acharia que os estoicos, numa sociedade com dinheiro, você me falou que Zenão, na República de Zenão não havia dinheiro, mas você acha que numa sociedade com dinheiro, a posição estoica seria contrária ao acúmulo desse dinheiro nas mãos de poucos? E não querendo desenvolver aqui uma defesa de regimes ditatoriais de esquerda, não se trata disso. Apenas me referindo-se ao acúmulo de renda. Pelo que você me falou, me parece que os estoques se posicionariam contra que alguns acumulassem muita renda e outros pouca. Não sei se estou certo, gostaria que você comentasse a questão, por favor. Então, exemplos concretos. Isso aconteceu com o próprio Sêneca, né? Ele acumulou e chegou um momento e falou: eu tenho muito mais do que eu preciso e esse dinheiro está me fazendo mal. Né? Então, o que ele fez? Ele devolveu para o Nero lá quase toda a fortuna que ele tinha acumulado. Devolveu tudo. O outro exemplo concreto é o Mussônio, que ele fala explicitamente sobre isso. Ele fala que os ricos, quando chegam a um certo grau de... Né? Quando a pessoa chega a certo grau de riqueza, ela começa a empetecar a sua casa, né? Com objetos de ouro, com todas estátuas e tudo mais. E o Mussolini fala, você não deve fazer isso se você enriquecer, mas você deve usar o dinheiro para formar seus cidadãos. Veja que interessante. O dinheiro deve, então, em outros termos, o dinheiro tem que ter uso social, não uso para ostentação. Fala aí, Carlos. Isso é muito, muito interessante, porque eu acho que é o único filósofo histórico que realmente imagina ou pensa o dinheiro e essa questão monetária de maneira social e comunitária. E isso chamou muito a atenção de um comentador de 1930, salvo engano, que é Ele escreveu Five Men, que é um compilado de 5 personalidades romanas que, segundo ele, descreveriam o que era o espírito romano do século I, da Roma Antiga do século I. E aí ele escolhe Mussônio. É muito legal, velho. Tem 30 páginas, é um ensaiozinho muito legal. Ele tem vários problemas, como juízo de valor excessivo e tal, mas o que mais chamou a atenção dele foi esse posicionamento comunitário de Mussônio, que se expressa não só em todas as suas diatribes, mas esse pensamento comunitário em relação também ao dinheiro e tal. E aí esse cara aqui, dá para ler? O Dillon. Ah, sim, tenho esse livro. Ele acha que o Mussônio ele se adequaria muito mais a um pensamento progressista de esquerda mesmo. Oh, que legal. Por conta disso. Mande depois essa citação aí, Carlos. Fala aí, Joelson. Está em PDF esse texto. Eu estou procurando aqui. Isso é. Esse Five Men. Eu acho que não. De quem é esse Five Men? Vou mandar a próxima. Ou temos que comprar fisicamente, assim, não dá para baixar não, essas coisas? Ah, com certeza deve baixar. Five Men dá. Quem é ele? Eu fiquei interessado nesse texto aí. Charles Wolff. Posso mandar para vocês. Isso, manda pra gente, por favor. Manda pra gente. Como é que eu faço? Você manda depois pelo WhatsApp. E aí, ou manda pelo e-mail. Manda pelo e-mail do Pórtico. Quem é que vai falar agora? Eu acho que pode falar, Joelson. Ou Vilmar. É um dos dois. Eu atravessei aqui. Não, só uma notazinha que eu não sei se haveria filosofia numa cidade estoica.
porque tudo já estaria sido realizado, né? Não sei se era possível filosofar numa cidade tão perfeita assim. Não, eu acho que eles estão lá justamente para dizer, não, eles estão lá porque são filósofos. Então é preciso filosofar. Se parar de filosofar, acaba a cidade. Filosofar sobre o quê? Só se for sobre manutenção, porque já não tem justiça, já está tudo bem. Para manter, né? Manter a cidade. Porque a justiça não é um... Ia ser difícil encontrar temas, não, Aldo? Eu não sei, essa é boa pergunta aí. Você, bom, um outro tema aí. Anote aí, Joelson, para você desenvolver isso aí. O que fazer na cidade ideal? Cidade filosófica, né? É um tema... Isso aí tem um conto engraçadíssimo do... Eu já falo, deixa o Vilmar falar. Vilmar, fala aí. Desculpe, Vilmar, atravessei aí na... Então, duas coisas que me chamou a atenção no texto e no que vocês estão discutindo, o que talvez também não é novidade para ninguém. A respeito, o Musônio Rufus, esse trecho do texto e muitas outras questões ligadas ao estoicismo, me lembra muito o São Bento, né? Que eu, pelo menos, posso falar de experiência própria, porque eu fiquei 1 ano no mosteiro em beneditino e existia muitas coisas de orientações de São Bento a respeito dessa relação com a natureza, com a terra, ligada numa associação de uma relação com Deus, né? Eu tenho para mim que obviamente São Bento deve ter lido o Musônio Rufo ou lido os estoicos, né? Porque parece quase que um plágio, um copia e cola de coisas que você lê no Musônio e coisas que você lê nas orientações de São Bento para os monges. Só que com os beneditinos ou com o cristianismo, a filosofia é substituída pela teologia ou pela essa ideia de Deus, né? Que acaba virando uma questão institucional e essa questão do poder soberano é transmitido, né? Mas o que eu quero dizer e ressaltar é esse deslizamento para o cristianismo pelo modo de vida monástica, né? Santo Antão, que se retira e vai ter uma vida em contato com a natureza. E eu acredito que o Joelson aí, tomando a fala de Joelson, quando ele fala que não iria ter o que filosofar, não foi isso, Joelson, que você falou? Correto. Então, mas aí eu acho que aí há um grande engano, um equívoco, porque é aí que vai aparecer muita coisa, porque quando você se encontra numa situação, não sei se foi isso que você quis dizer, né? De um isolamento, de um contato mais com a natureza, as questões, eu acho que você quis dizer outra coisa, né? As questões das crises, as crises existenciais, os problemas da vida aparecem com muito mais nitidez, né? Mas eu acho que você quis dizer outra coisa, né? De uma comunidade e tal, né? Não foi uma questão lógica. Eu acho que foi mais questão de paradoxo lógico. Como é que você filosofa por conta de alguns ideais, que quando você atinge esses ideais, então como você vai filosofar? Então você vai ter os problemas para poder continuar filosofando. Então eu achei como se fosse uma inconsistência lógica, mas na realidade mesmo, sempre vamos ter algo... É porque, na verdade, eu acho que nunca atinge nada, né? Tem uma ilusão quase que estúpida que se atinge alguma coisa, porque não atinge nada. O próprio estoicismo vai dizer que enquanto tiver vida, você vai estar labutando com algum problema existencial. Vou dizer existencial, né? A palavra, mas talvez não seja essa a palavra correta, né? Mas seria isso mais a minha... paradoxo, né? Uma inconsistência, o ideal. Seria mais essa minha participação. Agora seria mais porque me veio muita coisa do que eu li de São Bento no mosteiro. Parece que até o que eu li aí de Musônio e que eu li já de São Bento no mosteiro parece não é a mesma coisa, né? O Vilmar, eu passei, porque eu já tinha ouvido falar dessa relação da regra de São Bento com o estoicismo, mas eu nunca consegui achar essa regra de São Bento. Então,
Eu não sei se é um manual, eu não sei o que é. Se você tivesse... É um manual e é bem grosso. Agora, desculpa só te interromper. Ô Aldo, é a mesma coisa que você lê um Mussônio, um Marco Aurélio, é um copia e cola. Ô, Vilmar. Link aí pra gente, manda esse texto pra gente, por favor. Eu vou olhar direitinho. Vilmar, curiosamente, eu acabei... meu orientador aqui do Rio, ele estuda muito o monasticismo cristão. Monges do Deserto, os Apophthegma Patrum e a vida de Antão, de Atanásio e tal. E eu acabei lendo uma parte da vida de Antão e uma parte dos Apophthegma Patrum também. E o que você falou faz muito sentido. A tradição cristã, a partir do século II, do século III e a Antiguidade Tardia, acaba se valendo de maneira praticamente direta desses filósofos, como Mussônio, que é um filósofo estoico que está muito preocupado com questões de ética prática, de questões muito práticas, muito da vida comum. E aí acabou surgindo em mim essa necessidade de, por um lado, explicar o quanto eles se aproximam, os cristãos acabam tomando mesmo do Mussônio e tal, muitas das pessoas reflexionam acerca do exercício da ascese, mas também, por outro lado, tentando separar marcar as diferenças entre esses dois polos de pensamento, né? A modificação que o cristianismo todo opera, né? O Foucault, ele faz isso em relação à questão dos pecados, né? A questão da sexualidade, né? Agora, ninguém ainda fez isso em relação, quer dizer, que não que eu saiba, né? Eu acho que já sim, eu estou enganado. O Adorno, ele trabalha um pouco isso, né? Dessas técnicas de cuidado de si, porque não deixa de ser, né? Dessas práticas de uma constituição de si, através desse contato, por exemplo, com a natureza. O problema dos beneditinos, assim como o problema das grandes congregações cristãs, que ao longo dos séculos foram perdendo o objetivo essencial, né? Que era o amor ao próximo, essa coisa toda. E aí virou um império, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai no mosteiro beneditino que você vê a luxo e uma comunidade que vive bem, enfim, aí eu não vou nem entrar nesse critério, mas existe uma comunidade de monges hoje chamados trapistas, né? Que eles vivem, eu conheço no Rio Grande do Sul, eles vivem ou tentam viver uma vida bem à la Mussônio Rufo nesse sentido, de contato com a natureza, de não ter mínimo de contato com as pessoas, os monges ficam isolados um do outro, em celas, e aí trabalha a terra, e eu acho interessante o que o Mussônio Rufo faz nesse texto, ligar a sabedoria ao trabalho manual, né? Não é ficar dentro de uma biblioteca lendo e devagando, não. Ele associa diretamente ao trabalho manual, a pegar na terra, cuidar da terra, né? Não, eu acho vocês isso estão falando coisa extremamente... Estão ouvindo? Parece que parou. Não, sim, é interessante o que Vilmar disse, assim, o trabalho intelectual ligado ao manual, coisa que nós separávamos, né? Numa Grécia mais... Então, não, a gente separa, só concluindo, eu tenho medo de ficar falando demais. Com a instituição, com a universidade, isso foi separado e hoje a gente vive isso. Para a gente, como que eu posso dizer? É feio, é sinal de burrice de uma pessoa que não estudou o trabalho da terra. E na época era o contrário, né? Mas, por exemplo, o Mussônio Rufo associa... Nessa diatribe que a gente vai ler, ele se como é que chama? Como é que chama? Ele se coloca essa possível objeção, a objeção de que alguém chegue e diga, não, é um homem educado em filosofia e capaz de influenciar, ele diz precisamente, né? Capaz de influenciar a juventude, não seria uma perda de tempo, algo vergonhoso, ele diz isso, dedicar exato. a vida na Terra, e aí ele vai argumentar contra. Exatamente, eu acho isso espetacular, essa associação da sabedoria,
com o manual, com a ligação da natureza, né? Que não é simplesmente você ir lá e cavar um buraco, mas é o que está por trás disso, esse aprender com a terra. E o que eu acho, só para concluir minha fala, que eu acho que já estou falando demais, o que os índios fizeram, a relação dos índios com a natureza, é uma coisa maravilhosa. Eles não têm a teoria, esse conteúdo teórico, mas é uma sabedoria que, infelizmente, isso foi minguado, né? E é minguado até hoje, né? Seria isso, mais ou menos. Fala aí, João. Fala aí, João. Rapidamente, para não interromper mais sua aula, mas eu fiquei aqui pensando no que eu perguntei, no que você respondeu. Eu acredito que se Zenão idealizou uma república sem dinheiro, isso me parece que ele não concordaria com a sociedade capitalista atual. Apenas isso. Não, então, sobre isso eu queria falar duas coisas. Essa obra, uma obra como a República, né, que era um estilo literário da época. Platão escreveu, Antístenes escreveu, Zenão escreveu. Então, não era como fosse um plano para você implantar imediatamente, mas era mais como um ideal para guiar você, em diversos sentidos, né? Então, era um ideal de justiça e tudo mais. Embora também eles quisessem implantar, tanto que o Platão, de certa forma, tentou implantar um modelo de cidade dele lá em Siracusa, né? Quando ele fez uma revolução lá com o tirano em Siracusa, não deu certo, mas foi uma tentativa de implantação. E houve outras tentativas na antiguidade de implantação dessas repúblicas ideais. Agora, por que eu falo isso? Como um ideal. O que difere um ideal de um objetivo concreto? Que o ideal, para mim, funciona mais como um ponto de orientação. Você não pretende chegar ao ideal porque você sabe que é ideal. Está entendendo? Você não pretende chegar ao ideal porque você sabe que é ideal. Mas o ideal te guia para uma realidade possível. É como um navegante da antiguidade, se guiava pela estrela de noite, né? Ele não quer chegar na estrela, mas ele seguia pela estrela para chegar no porto, que ele sabe que onde está localizado, se guiando pela estrela. Então, esses ideais de cidade eram pensados pelos antigos como ideias guia, né? Ideias como ideais, não como utopias a serem implantadas por uma revolução, por exemplo. Por que eu digo isso? Por causa do caráter que eu considero opressivo, né, dessas utopias do século XX. Tem um livro do Ferreira Goulart, que vocês estão falando, eu peguei ali, que é o Cidades Inventadas. É um livro de contos. E entre esses contos tem um conto chamado Adrixerlinus. Então a ideia fundamental é o seguinte: o rei resolve criar uma cidade ideal. Então, ele chama arquitetos, chama todo mundo e vai construindo essa cidade ideal. Enquanto a cidade ideal é construída, se cria do lado uma cidade, longe do ideal, uma favela, certo? Dos trabalhadores que constroem a cidade ideal. Uma cidade sem saneamento, uma cidade caindo aos pedaços, né? Uma cidade pobre, né? E aí, finalmente, a cidade ideal fica pronta e todos querem morar lá, né? Mas aí não pode, porque para entrar na cidade ideal tem certos critérios, né? E para ficar na cidade ideal também tem certos critérios. E aí, como o cara quer implantar a cidade ideal a todo custo, as leis da cidade ideal são implacáveis. Certo? Então, tirando um paralelo com o politicamente correto, né? Tudo praticamente se torna proibido, o imoral engorda, tá entendendo? A tal ponto que as pessoas começam a fugir da cidade ideal para a cidade não ideal do lado, né? Porque a cidade do lado não era ideal, mas pelo menos você tinha um poder de escolha, você tinha um mínimo de liberdade. Enquanto na cidade ideal, você não tinha mais. E no final, o próprio rei, ele escapa da cidade ideal e vai morar na favela do lado. E perguntam para ele, por que você fez isso? Aí ele responde assim: a cidade ideal é para homens ideais, e eu não sou um deles. Ô, Aldo. Então, é bom ter em mente que os antigos viam esses ideais nada mais como ideais. O ideal, como falou o Joelson, só se concretizaria na medida em que houvesse homens ideais para suprir a cidade ideal.
Mas isso não significa que não são objetivos a serem buscados. São objetivos a serem buscados na medida do possível, né? Quer dizer, como fazer com que usar a justiça seja cada vez, justiça oficial, seja cada vez menos necessário? Se você der uma educação boa para as pessoas, se houver justiça social, né? E a tendência, como a gente já viu em vários países europeus, é que as taxas de crime, tudo isso desabem. Porque simplesmente quando as pessoas estão vivendo numa sociedade mais justa e têm uma melhor educação, elas param de cometer crimes, ou cometem muito menos crimes. Tem bairros, por exemplo, no Japão, onde não há um assassinato há 40, 50 anos. Quer dizer, por que isso? O que difere o japonês de nós? É uma questão de educação, só isso. Né? Tem uma melhor educação e vive num país que, não estou dizendo que é uma cidade ideal, né? Pelo amor de Deus, né? Mas estão muito à frente de nós nesse aspecto, com certeza. Né? A justiça social lá é muito melhor. Fala aí, Joelson. Não, porque me veio aqui uma dúvida se um dos combustíveis do fanatismo não seria a crença na realização de certos ideais. Não só a crença, né? Mas também a crença de que é preciso realizar esses ideais a despeito do que os outros pensam. Está entendendo? Meios violentos. A crença de que você tem que impor seus ideais aos outros. Isso é o fanatismo político e religioso, que está no cerne de algumas religiões, né? Monoteístas. Essa ideia de que você precisa converter todo mundo, né? Que quem não está convertido está no mal, porque isso é um mal dos politeísmos, dos monoteísmos, né? Porque antes da criação desses monoteísmos, religião era uma coisa da sua cultura. Quer dizer, Roma, só um momento, João. Roma abraçava diversas religiões ao mesmo tempo, dependendo da sua origem. Se era egípcio, se você era, sei lá, caldeu, espanhol, não importa. Você tinha o direito de cultuar suas religiões, porque nenhuma religião dizia que era a única verdadeira. Estão entendendo? Havia esse espaço para pluralidade. Fala aí, João. Aldo, oi, é o Marcos. Ô, Marcos, fala. Aldo, e essa questão do monoteísmo, a gente, levando para o aspecto político também, a gente poderia chamar de monoidealismo, alguma coisa assim, né? Quando essa concepção de um Estado perfeito, igualitário, justo, que vai tornar o homem muito mais contemplado em todos os aspectos, ele também, na experiência humana, tem sido através de um processo de imposição também, né? Da força. Exatamente. Né? Quando o Estado assume o poder, esse tipo de Estado, ele passa por esse processo. Talvez eu acho que você está na direção certa mesmo. Essa questão do ideal nunca vai ser alcançado porque a realidade é completamente diferente. Né? Quando a gente vai para a vivência, essa experiência, e a questão que o Joelson levantou, por exemplo. Caiu, mas completando aí o que eu acho que você diria. Não, concordo com você, Marcos. Mas mais ainda, né? Um pressuposto básico. Vocês estão na linha ainda ou caiu? De repente apareceu só o Joelson na minha frente. Oi, alô? Eu estou aqui. Estão todos ouvindo? Eu estou aqui, Aldo, estou ouvindo. Tá, que de repente, agora voltando às imagens. Eu estava olhando um pouco sobre o feminismo, então eles consideram que a mulher tem direitos iguais aos homens quando ela efetivamente tem a capacidade de escolher o que ela quer para si. Está entendendo? Que profissão ela vai ter. E nós vemos o Mussolini exatamente trabalhando nesse contexto. Ele está dando escolhas de possíveis profissões para as pessoas com as quais ele está falando. Certo? E o grande mal desses projetos coercitivos, né, ditatoriais, é esse. Né? Eles não querem saber da sua escolha. Eles não querem saber do que você quer. Eles querem impor. Certo? Então, a condição básica para que eles sejam implantados é a supressão da liberdade. Né? Qualquer que seja ele. Então, se é um processo, se é uma religião monoteísta, se é uma ideologia, eles autodeclaram a única verdade, né? E, uma vez dito isso, né, eles resolvem implementar essa verdade a despeito do que pensam os demais. Né? E isso é algo que os estoicos se colocariam contra.
certo? Com certeza. Fala aí, João. Eu acho que uma pergunta aqui, que eu vou dar uma oportunidade a você, acho que vai complementar tudo que você está falando aí. Você gosta de expor as ideias estoicas, todo mundo percebe que você dá aula disso. Mas uma pergunta assim, você sente necessidade de converter alguém às suas ideias? Não, isso que você está falando é excelente, né? Porque o Joelson estava falando com o Joelson ontem sobre isso. E é claro que não. Quando eu falo de disseminação, né? Algumas pessoas falam assim, mas eu vou ter que virar um fanático estoico e tentar converter todo mundo. Eu falei, não, calma, não é isso, não tem nada a ver com isso. A ideia aqui, em primeiro lugar, é transmitir para a sociedade um conteúdo científico, um conteúdo filosófico, certo? Independente se a pessoa vai gostar ou não. Eu estou informando da existência da coisa. Em segundo lugar, que esse discurso alcance as pessoas às quais ele já está, por assim dizer, predestinado. Está entendendo? Porque eu acredito que ninguém se torna estoico. Eu acredito que a pessoa se reconhece estoica. Está entendendo? A experiência que eu tive, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, as pessoas tiveram a mesma experiência. Então você, de repente, lê aqueles textos e pensa assim, poxa, sempre pensei coisas assim. Aqui tem muito de mim. Está entendendo? Eu não abri uma página e descobri um monte de coisa que eu jamais poderia falar sobre. Eu jamais pensei a respeito. Não, eu pensava sobre essas coisas e os históricos me ajudam a pensar essas coisas também. Porque eles têm um pensamento parecido com o meu. Por isso que eu jamais me digo estoico. Eu me digo estudante de estoicismo. São coisas muito diferentes. Isso é muito importante. Ô, João. João, eu falei com o Aldo que às vezes ele é tão visceral, né? Que parece um pastor falando do estoicismo. Entendi, também parece para mim, mas eu acho que porque ele tem o conhecimento visceral mesmo. Mas eu achei eu acho importante ele colocar isso, né? Que ele não sente a necessidade de converter uma pessoa. E acredito que nós todos compartilhamos disso. Jamais a nossa necessidade é sermos coercivos com o que quer que seja sobre qualquer ideia, né? Não, exatamente, é isso mesmo. Agora, eu estava falando com o Joelson também, né? Não é um defeito a gente ser persuasivo, não, a gente ser enfático, a gente ter convicções. Pelo contrário, é muito importante ter convicções, porque ter convicções, em primeiro lugar, por que você tem convicções? Porque você descobre o que você quer para você mesmo, né? Essa é uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. O que eu quero? E que mundo que eu quero? Que mundo que eu projeto para o futuro? Para os que vierem depois de mim, para os meus parentes, para os meus filhos. Que mundo é esse que eu quero? Que mundo que eu quero viver agora? Isso significa qual é a relação que eu quero entre homens e mulheres? Qual é a relação que eu quero entre as raças? Qual é a relação que eu quero entre os povos? Certo? O que eu compreendo como justiça? Tudo isso é importante que cada um conheça. Né? Porque uma vez que você conhece a resposta a essas perguntas, né, você passa a conhecer a si mesmo e aí você passa a ter convicções. Sem isso, né, você fica patinando, né, na superfície. Você vai ser arrastado de um lado para o outro, você não vai viver de uma forma sem direção, não, sem uma direção correta. Certo? Você vai, como dizem os históricos, você vai andar a esmo, certo? Andar o termo grego, vai viver ao acaso, certo? Oi, quem está falando aí? É o Carlos? Dentro disso, não, é o Marco. Dentro disso das convicções que você está falando, voltando para o Musônio Rufo, dentro da sua atuação política, dentro da sua comunidade, na sua época, que tipo de proposição comunitária o Musônio Rufo tinha naquele momento e o que é que ele tentou alcançar na sua atuação política? É uma questão. Essa questão, rapaz, eu vou deixar para o Carlos fazer uma apresentação dessa e responder. Porque realmente isso aí é a pesquisa do Carlos é essa daí. Você acabou de sintetizar o problema, mas não é? A dissertação do Carlos gira em torno disso. Agora, ele queria preservar o Romano da Libertas, que era a liberdade, vamos dizer assim, uma liberdade de se expressar politicamente sobre qualquer assunto. Né?
liberdade para discutir problemas políticos, e não era uma liberdade naquele momento acessível a todos, era acessível aos patrícios, uma parte dos equestres, aos artistas, né? Mas isso fazia com que a sociedade respirasse e houvesse crítica política, crítica de costumes e tudo mais, né? Mas e também ele fez essa crítica do acúmulo irresponsável, né, e insensato, na verdade, né, como eu falei aí da diatribe sobre os utensílios domésticos, né, que o uso do dinheiro tem que ser social. Agora, eu não vou muito além não, porque aí vamos deixar que o Carlos fale com detalhe sobre isso aí na próxima oportunidade, aí, o mais rápido possível, na verdade, né, porque esse tema aí é fantástico. Eu quero muito a ajuda de vocês, é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo. Eu li esse livro do Dillon, e isso me abriu muito a cabeça, porque eu percebi que Mussonio é um professor, e sendo um professor, ele tem um método de educação e ele tem objetivos a serem alcançados a partir da instrução filosófica que ele propõe. Só que, tendo em vista o extrato social em que se encontram seus alunos... Caiu? Alô? Não, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo, Carlos. Aqui. Acho que ele não está ouvindo a gente, né? Caiu. Não, estou ouvindo. Estou ouvindo, Carlos. Estou ouvindo? E aí, o que eu percebi? Ele ensina uma educação para a vida pública. Eu estou ouvindo, eu estou aqui. Ah, massa. E aí eu quero que vocês também me ajudem, em o que vocês acham. O que eu tenho visto é que Mussonio, o que a gente tem de Mussonio são apenas diatribes que mostram pequenas partes de algumas aulas suas, de algumas exposições suas, talvez uma outra diatribe que dê conta de uma carta escrita pelo próprio Mussonio, talvez, hipoteticamente, pensando. Mas que a gente tem muito pouco sobre o que o Mussonio realmente pensava, assim. Nós temos algumas elucubrações dele acerca de problemas muito específicos, mas dentro desses problemas muito específicos nós podemos ter acesso a alguns dos pensamentos sociais dele, e é muito claro em todas as diatribes que a virtude no campo da sociedade, no campo social, serve a um fim comunitário, ou seja, aquela tese de que os estoicos estão sempre preocupados com a ataraxia, com a felicidade própria, e com a tranquilidade da sua própria alma, encontra uma barreira em Mussonio, porque me parece que a virtude, que também serve para a ataraxia, ela se expande para um outro, não está sempre fechada no self, no eu. Exatamente. E isso a gente consegue perceber em todas as diatribes, em todas mesmo. Na diatribe que é anterior a essa que a gente está lendo, na diatribe em que ele discute se o filósofo deve ou não processar alguém por alguma injúria, ele começa falando que qualquer tipo de injúria é um mal aparente. Sendo um mal aparente, é um indiferente, não deve ser, não nos atinge. Mas, além disso, nós não devemos processar ou ele vai dizer que revidar na mesma moeda é como uma besta selvagem, ele usa essa palavra, né? Selvagem, agrios. Um momento. O que isso tem a nos dizer? Não só isso, como também, não agindo dessa forma, não agindo na mesma moeda, você acaba se tornando, nas palavras dele, uma fonte de esperança para o outro. E ele usa a palavra filantropo. Isso é próprio de alguém que é filantropo. E essa palavra reaparece também na diatribe sobre o caráter do rei. Se o rei deve estudar filosofia. Ele estuda filosofia, ele se transforma, de certa maneira, também em alguém filantropo. Alguns tradutores traduzem por benevolente, mas eu acho que filantropo fica bem melhor, porque traduz melhor a ideia de amar os outros homens, os outros seres humanos. Então, o que eu percebo em Mussonio, a tese principal é essa, é que a virtude no campo social serve a um fim político do bem comunitário, o bem de todos. Fantástico, obrigado, Ricardo. Alguém tem alguma observação? Fala aí, João.
Respondeu a minha pergunta, obrigado. Eu acrescentaria, né, que um outro paralelo. Não tivesse respondido, não que o Aldo não tivesse respondido, mas complementou. Não, realmente, aí ficou fantástico. Eu gostei muito da resposta do Carlos também. Uns dados aí que não conhecia. Responde o discípulo. Essa palestra do Carlos aí, eu estou já ansioso para ver. Porque eu não sei se eu falei para vocês, mas eu sempre tive para mim, o Musoni é meu filósofo preferido. Mas isso é mais uma intuição, sempre foi uma intuição do que uma realidade, porque sempre houve muito pouca coisa sobre Musoni para estudar, sabe? E é legal que esses estudos aí que o Carlos está fazendo que estão mostrando que eu estava certo, que o Musoni é uma coisa muito grande e que foi desprezado, não foi reconhecido ainda. Sabe? Então eu fico muito feliz com todas. Para mim, eu sinto como se fosse o Germano Martinelli, né? Ele fala do Marco Aurélio como amigo dele, né? E eu sinto essa amizade próxima com o Musoni, é como se fosse assim, tipo meu pai. É estranho, né? O Sloterdijk fala disso, né? Que as comunidades de livros na antiguidade, que havia dois modos das escolas filosóficas se desenvolverem. Primeiro, eram amigos filosóficos que se reuniam, discutiam ideias, né? A partir dessas ideias, livros eram compostos e esses livros eram lidos por outras gerações. E pessoas de outras gerações. E essas pessoas de outras gerações, como que ficavam amigos dos mortos através dos livros, tá entendendo? E isso é verdade, isso acontece mesmo. Então você pode se dizer amigo de Musoni, porque você sente o que ele diz dentro de você, tá entendendo? Um dos critérios da amizade que o Epiteto fala é exatamente a proximidade das ideias, né? Então você sente essa proximidade. Fala aí, Renato. Professor, curiosamente, assim, por uma coincidência, quando eu leio Musoni Rufo, eu sinto, eu tenho esse sentimento, que é um pai que está falando para mim, eu sou fã incondicional, assim, eu sinto que é um pai que está falando para mim, é uma afinidade, eu tenho uma admiração muito profunda por ele. É só isso que eu queria colocar. Do material que eu tenho, quando eu leio, eu sinto que é um pai que está falando para mim. É um sentimento totalmente estranho que eu não sinto assim com outras pessoas, com outros filósofos que a gente lê, mas como Musoni Rufo eu sinto isso. É só isso que eu queria falar. Obrigado, Renato. E não, é exatamente isso que é relatado na Antiguidade, né? Que o próprio Epiteto diz isso. Né, que o Epiteto fala, agora esqueci quem é um fragmento de Musoni, que ele fala que quando o Musoni falava, os alunos sentiam como se ele os conhecesse de dentro, não é isso, Carlos? Onde que o Epiteto que fala, né? Então, parecia que o Musoni conhecia o cara desde dentro, né? Parecia que quando ele falava que o Musoni estava falando pessoalmente para cada um, né? Isso realmente é uma qualidade peculiar do Musoni Rufo, que eu nunca vi em nenhum outro filósofo. Apesar, como o Carlos falou, apesar de pouco ter chegado, esse pouco, entre aspas, né, ele efetua esse efeito, né? Efetua o efeito é bom, né? Realiza esse efeito, né? Me lembra muito... Você acha, Aldo? Oi? Você acha que... Uma coisa que eu tenho pensado, mas não sei se eu... Não sei, eu queria saber o que você... Você acha que o Musoni tem um projeto de reformar as instituições sociais em Roma? É uma boa questão, cara. Isso aí é algo para você pesquisar no doutorado. E eu vou pesquisar, porque você disse, né, que a Gretchen diz que o Musoni Rufo almejava. A Gretchen é uma comentadora, não é a dançarina, não. Uma comentadora, não é bom salientar, né? Que o Musoni Rufo tinha um projeto de modificar a sociedade a partir da família, né? Você que me mostrou aquele fragmento. Acho que o Dylan também fala isso. Então, é algo eu acho que é uma possibilidade. É plausível, certo? Não sei se ele tinha um grande projeto de sociedade, mas que ele pretendia implementar melhores em vários setores, isso aí é certo. Um deles é na agricultura, isso aí é educação para mulheres, né?
e por aí vai, certo? Bom, Aldo, oi, fala. Aldo, um outro aspecto também, quais são os links de Mussônio com outros estoicos dessa proposição política, proposição de reorganizar uma sociedade? Tem algum link dele com essa República do Zenão, por exemplo? Ele reflete isso também? Acho que talvez sejam aspectos interessantes também, até para poder trabalhar um pouco essa questão da interpretação do estoicismo como sendo uma proposição filosófica individualista, pouco preocupada com a comunidade. Isso seria um virar de página muito interessante. Exatamente. E é por isso que esse projeto é do Carlos, né? É um projeto vasto, né? E vai desde os primeiros estoicos, né? A República de Zenão em diante. Tudo isso tem que ser estudado e levado em conta. Bom dia, pessoal. Vou falar rapidamente. Alô, vocês estão me escutando? Quem é que está falando? É Davi. Ô, Davi. Fala aí, Davi. Eu sempre achei curioso, né, essa concepção de como se chegou na contemporaneidade, vamos dizer assim, de que o filósofo estoico filosofava tendo em vista somente o individual, né? E agora, Aldo, fazendo o trabalho do PIBIC, né, eu acabei pagando lá em Foucault, na hermenêutica do sujeito, e eu percebo que, tendo em vista a questão da construção natural, né, de cada um, não há como deixar de lado o papel do social, assim, o papel de que o filósofo estoico, dentro do cuidado de si, ele tem que necessariamente perpassar a questão do social, porque não há como fazer essa distinção em que exista um egoísmo pleno, entende? Que você filosofa fora do seu contexto social ali, do seu contexto cultural. O argumento de Foucault é que, assim, condensadamente, é que você tem que ter em vista o social, já que a sua construção natural está atrelada necessariamente à questão social. Então, quando você vai procedendo ao cuidado de si, né, então, como argumento Foucault lá, você tem que necessariamente pensar o social e como ele está configurado ali, para ver quais são as suas possibilidades de mudança, né, tendo em vista a busca pela virtude, né, que, como você estava falando, é sempre um caminho, como o próprio Epiteto ele traz na diatribe 1.4, que é sobre o progresso, né? Ele traz que o ideal é algo a você ter em mente, mas sabendo que você não vai chegar lá, só que é interessante você galgar aquele caminho, né? Eu não sei se eu posso. Depois eu quero falar também. Pode falar, Vilmar, pode falar. Tá. Então, isso que o André está falando, eu nem sei quem é o André, não. André mas não é Davi. Eu não sei. Eu tenho... eu acho que ele também trabalha com Foucault e estoicismo e tal. Eu acho que duas coisas que tem que tomar um certo cuidado aí, e eu estou colocando até para poder ouvir vocês. Essa questão do social, do conceito de social que Foucault apresenta dentro do estoicismo, na hermenêutica do sujeito, e depois ele vai desenvolver na história da sexualidade. Porque quando fala social, ele vai começar a primeira aula lá falando de Sócrates e Alcebíades, né? Que o Alcebíades ele tinha o objetivo de aprender a cuidar de si, a governar a si, para poder governar a cidade. Era esse o objetivo. Na verdade, o Alcebíades ele nem sabia que, para governar a cidade, ele primeiro tinha que aprender a governar a si. Foi o Sócrates que despertou isso nele. E com o estoicismo, isso já estava claro, e a principal preocupação, eu acredito, né? E apesar de ter todo esse cunho político, essa questão de preocupar com a comunidade, com o social, mas a primeira questão é o próprio sujeito. O sujeito é a tal da vida feliz, né? Da vida ideal. A pessoa tem que cuidar de si, em primeiro lugar, ele aprender a controlar os seus
a questão da temperança, da moderação, e só a partir daí ele pensar nessa questão do outro. Porque já com Sócrates já não tem como você partir para querer governar o outro, cuidar do outro, se você não tem isso para si, né? Então, quando fala social, pelo menos na minha cabeça, eu posso estar um pouco equivocado também, quando eu falo a palavra social, eu amplio demais, eu vou pensar logo nessas questões que o João colocou, dessas questões mais sociais, em sentido de econômico, sentido mais... e aí eu amplio e na minha cabeça não é tão amplo assim, quando Foucault discute esse cuidado de si, né? Eu acho também, né? Uma coisa que eu tenho tentado descobrir. Não, isso aí é um ponto interessante, que era uma divergência entre o Pierre Hadot e o Foucault, né? Que para Foucault, essa questão do cuidado de si estava relacionada mais com uma estética da existência, né? Enquanto para o Hadot não, está relacionado mais com uma questão ética da existência. Agora, para aclarar esse ponto em relação ao que os históricos entendem como social, né, que a gente está falando de social, eles não usam essa palavra, eles usam a palavra koinonia, né, que é comunidade. Basta a gente pensar na koinonia dos círculos concêntricos do Hierocles. Tem um linkzinho, eu acho que vocês já viram, né, coloquei até no meu blog uma tradução do fragmento do Hierocles sobre isso, que o Hierocles deixa muito claro essa necessidade de agir comunitariamente. Por isso que eu falei da ação comunitária epitetiana, não ação social. Porque o laço afetivo nasce entre o homem, entre o filho e a mãe, né? E se desenvolve no seio da família, mas ele progride, né? E aí ele fala, né? No primeiro lugar, você e o seu próprio corpo, depois a sua família, depois a sua vizinhança, depois a sua cidade, depois a sua nação. E ele fala, para você pular da nação para a humanidade, você precisa da filosofia. Não é natural, entre aspas, né? Não acontece naturalmente. Porque, aparentemente, naturalmente, o homem sem instrução filosófica, ele fica preso nos laços étnicos, raciais ou nacionais, certo? Ele fica preso ali dentro. Então, para saltar esse abismo, por assim dizer, é preciso da filosofia. E aí você vê, né, que os grandes homens que fizeram isso, eles usaram a filosofia, como Martin Luther King, não sei se vocês sabem, mas ele tinha um conhecimento de filosofia muito bom, né, escreveu trabalho sobre isso. Como Gandhi, não precisa nem falar, né? ele era o filósofo do século XX, né? Ele, super pensador, né? Como Sócrates, como Diógenes, todos esses caras, eles realizaram esse salto de estender o laço afetivo, né? De se apropriar literalmente da humanidade como um todo, né? Porque, não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas o laço afetivo para os estoicos é um ato de apropriação. Você se apropria do outro, você passa a ver o outro como uma parte de você mesmo. Certo? Então, a relação que o pai tem com o filho é que o filho é uma parte dele mesmo. É por isso que, se o filho tiver risco de vida, ele vai dar a própria vida pelo filho. Porque, às vezes, ou muitas vezes, o pai vê como um filho uma parte mais importante de si mesmo, a mãe, né? Então, não é nem sequer um ato de coragem, é um ato natural mesmo do pai se sacrificar pelo filho, da mãe se sacrificar pelo filho. Tanto que vocês veem animais fazendo isso, né? Quantos animais, para defender a ninhada, eles se colocam lá diante do perigo sem pestanejar, certo? Agora, como eu disse, esse passo seguinte, né, para abraçar a humanidade toda, para se apropriar da humanidade no sentido de ver todos como irmãos, né, e irmãs, isso aí é um processo, um projeto que, para os estoicos, depende da filosofia. Não que alguém fora da filosofia não possa fazer. Pode fazer. Mas depende da compreensão de certos ideais, né, da assimilação de certos ideais. Sem essa assimilação, simplesmente isso não ocorre. Não é uma coisa que você possa impor sobre o outro, né? Fala assim, agora é proibido o preconceito, aí a partir disso as pessoas se tornam irmãs. Não, basta ver a nossa sociedade, né? É uma coisa que tem que acontecer de dentro para fora das pessoas, né? Fala aí, Carlos. Eu tenho muita curiosidade de saber a opinião do Foucault. Ele acaba citando várias vezes o Mussolini na hermenêutica do sujeito.
e também no História da Sexualidade 3, eu acho. Ou é 2? Acho que é o 3. Mas a minha posição, quer dizer, não é a minha posição, mas a minha interpretação é que talvez Mussônio seja um exemplo muito claro do que os históricos entendem por ação comunitária, ou comunidade, ou social. Talvez social não seja a melhor palavra, mas porque em toda atividade, toda atitude individual, ela tem uma certa... ela reverbera de maneira comunitária. Assim, não para ele, mas isso sou eu pensando, né? E eu vejo que ele esclarece esse ponto, que o indivíduo virtuoso, que ele vai chamar o filósofo, aquele que estuda e aprendeu os princípios filosóficos e é dotado de virtudes, a maior parte das suas ações na comunidade afetam os outros. E assim, a atitude virtuosa vai afetar de maneira adequada, vai concorrer para o bem comum. E isso é algo que a gente encontra já em históricos anteriores, como Crisipo, que pensa também a vida política do sábio. Certo, perfeito. Enéas, acho que você sintetiza, né, o que vem no bojo da argumentação lá do Foucault, na hermenêutica do sujeito. Quando eu falei essa questão social, talvez fazendo um ajuste terminológico, né, agora falando comunidade, ele quer dizer que não há cuidado de si sem um outro à vista. Não quer dizer que você vai intervir nesse outro, mas vai agir em prol daquela sociedade. Mas que justamente não há como proceder o cuidado de si sem ter em vista que você tem uma relação com o outro, até pela questão, vamos dizer assim, da oikeose, né, que é a parte da apropriação, no estoicismo. A gente tem esse outro sempre à vista ali, sempre ao nosso redor, né? Não que, enfim, necessariamente você vai construir a partir disso intervenções sociais. O André, então, André, não. Davi. Isso que você está falando aí, só pegando uma carona, mas aí não seria qualquer outro, seria um outro que tem um histórico de sabedoria, um filósofo capaz de orientar, né, você o que fazer para aprender a cuidar de si. No caso, o Alcebiades, ele procura Sócrates, né? No caso, por exemplo, que eu tenho estudado mais recentemente, no caso de Lucíola, ele procura Sêneca. Então, o discípulo ele vai ao outro, mas eu acho interessante que não é qualquer outro, ou seja, não é qualquer Zé Mané, é um outro que representa um lugar de saber e de poder, né, que o próprio Foucault vai dizer, né? É um outro que ele está institucionalmente colocado como aquele que sabe o que dizer e como dizer, dentro da filosofia, nesse caso, né? Não, é interessante que o Davi falou, o próprio reconhecimento de si mesmo depende do reconhecimento do outro. Essa é a proto-oikeion, a primeira apropriação, né? Para os históricos, o animal, quando nasce, ao perceber o exterior, ele se percebe distinto do exterior. Então, não é possível você se compreender como indivíduo sem se compreender como parte de um todo maior. Isso é automático, né? Mesmo um animal irracional, né? Qualquer animal que tenha percepção compreende isso, por assim dizer. Pode falar. Eu fico curioso porque eu não conheço muito bem eu não li muito Hadot e o Foucault. E aí eu não sei, eu imaginava porque eu não conheço, que esse foco no cuidado de si, no eu e não que exista um eu, mas no indivíduo, surgisse, na verdade, do comentário desses dois pesquisadores, né, do Hadot e do Foucault. E aí essa questão comunitária tenha sido meio que ignorada em muitas partes e tal. Mas agora eu já mudei de ideia. Pessoal, chegando aqui ao fim, né? Tá ótimo, aí tá uma interação muito boa. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um paralelo dessa diatribe do Mussônio
que eu percebi há muitos anos com o Zen budismo, né? O budismo surgiu, né, há milhares de anos, e com uma estrutura de conventos e tudo mais, né? E os monges, a princípio, eles viviam nos seus conventos com dinheiro de esmola, dinheiro público, né? E vocês já imaginam que a partir disso surgiu a corrupção, né? Surgiu todo tipo de problema relacionado ao comportamento, porque eles se tornaram literalmente párias, né? Vivendo do dinheiro alheio, como acontece com muitas religiões monoteístas hoje, né? E você vai ver o comportamento das pessoas, é terrível, né? Então, o que fez o fundador do Zen budismo? Ele resolveu criar um sistema que me parece muito parecido com o que o Musoni está propondo aí, no qual os monges teriam que trabalhar para comer. Então, o lema do criador do Zen budismo é: um dia sem trabalho é um dia sem comida. E o trabalho dos monges é o trabalho na terra, agricultura, certo? E o que ele objetivava com isso? Tanto harmonizar o homem com a natureza, quanto também fazer com que o indivíduo, o monge, né, tenha dignidade e seja capaz de se sustentar, exatamente como o Musoni está falando aí, seja capaz de se sustentar. Eu tenho um mosteiro zen budista lá no Espírito Santo, eu fui visitar, eu fiquei fascinado, né, que eles vivem assim mesmo, né? Tem lá, cada casa é um templo, né? Até o banheiro é um templo, só que o banheiro, você não precisa permissão para entrar nesse templo, né? Porque você pode entrar a qualquer hora, é evidente, né? Que são as necessidades naturais, né? E os monges todos, eles trabalham a terra, e a escala de trabalho é muito curiosa. Quanto mais alta a sua posição na hierarquia, mais humilde é o seu serviço. Então, o trabalho do monge mor é limpar as latrinas. Justamente porque ele é o mais alto na hierarquia e ele cabe a ele o trabalho mais humilde, que é de limpar os banheiros, né? Então, só um momento, deixa eu fechar aqui a porta. Então, é um paralelo interessante, né? Há uma proximidade de ideias aí, porque o Musoni fala exatamente isso, que é digno que o filósofo sobreviva com do próprio trabalho, né, manual. Isso, Aldo. Só um momento, isso é uma crítica ao trabalho, a atuação de muitos filósofos da antiguidade que começaram a se tornar pessoas ligadas aos ricos, em busca de dinheiro, né? Tanto que havia uma anedota na antiguidade: o que é melhor, ser rico ou ser filósofo? Aí a resposta era: não, melhor ser rico, porque os filósofos estão sempre na porta dos ricos. Fala aí, Vilmar. Vilmar. Não, é só para dizer que exatamente as orientações de São Bento é isso aí que você está dizendo que funciona no mosteiro oriental, budista. Porém, hoje, isso só existe no papel para o beneditino, né? Não sei se para os budistas isso realmente é uma coisa geral que realmente ainda funciona, né? Que eu conheço no cristianismo, o único mosteiro que vive dessa maneira hoje, ou tenta de fato, seriam os trapistas, né? Exatamente. Eu acho que tem uma relação muito íntima, né, entre os beneditinos, a regra de São Bento, e a regra trapista. Tanto que quando os trapistas eles viajam, eles ficam sempre entre os beneditinos. Agora, então, o ponto é esse, né? Também essa proposição do Musoni de que o filósofo tem uma profissão vai na direção de torná-lo uma pessoa não dependente dos ricos, né? Não dependente do dinheiro alheio. E, consequentemente, sendo capaz de se autogerir, né? De se autossustentar e tendo dignidade própria, né? Porque o homem que não tem, que se dedica, né, a puxar o saco dos outros para sobreviver, é evidente que ele não vai ter, e se subordina a interesses alheios, né? Subordina seu pensamento a interesses alheios por dinheiro, é evidente que esse indivíduo não tem dignidade, né? Então, um paralelo aí é uma coisa a ser estudada também, né? Eu percebi essa similaridade. Eu visitei esse mosteiro lá no Espírito Santo.
aparentemente eles vivem dessa maneira, né? É uma regra estrita do Zen budismo. Você não pode viver de outra maneira. E isso eu tenho pensado, é uma ideia, um projeto que eu tenho de fazer uma espécie de sítio filosófico, tá entendendo? Fazer reuniões num sítio assim, onde pessoas podem aplicar princípios filosóficos enquanto cuidam da horta, enquanto tratam dos animais. Eu acho uma ideia muito boa. E como o Mussônio fala ao longo dessa diatribe, né, algo que reintegra você na natureza, certo? Faz com que você se recupere, né, do desgaste que a gente sente na cidade. Fala aí, João. Eu não ia falar nada, eu só comentei que você falou do nosso sítio, aí eu falei, estou dentro. Só quis dizer que eu participo disso aí, só isso. Beleza, já temos... esse é um sonho que eu tenho. Vamos ver, vamos fazer. Como está falando para o Joelson ontem, né? Eu sou um cara maluco, que pensa um monte de coisa maluca. Só que a diferença é que as coisas malucas vão acontecendo. Mas é verdade, é. Se você não pensa a coisa maluca, ela não vai acontecer, né? Certo? É preciso... E vão acontecendo porque é o seu ideal, né? Então você vai caminhando naquela... Pô, é isso aí, pessoal. Lá em Petrópolis. Pense. Alguém tem mais algum comentário aí? Alguma observação? Não, estou morrendo de fome. Estou com fome. Fala aí, Renato. Bom, então é isso. Eu acho que foi uma interação muito legal para o primeiro. Espero que façamos, né, nas próximas semanas, aí, no próximo mês, mais uma. Aguardo aí, façam proposições, se ofereçam para fazer essa atividade, né? Eu acho muito legal. E agradeço a todos aí a presença. O João, fale aí, João. Você pediu para se oferecer, eu me ofereço. Beleza. É isso que eu gosto. Esse que eu gosto. Né? Como o Mussônio falava, né? É aquele que não precisa de muita explicação, né? Já vai atrás, né? Fala, Renato. Tá com o seu microfone tá fechado. Agora está aberto, né? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu gostei demais de participar desse encontro. Eu queria agradecer muito ao senhor por ter me chamado, por ter me convidado. E estou aí para todos que tiverem. Viu? Foi muito bom e muito obrigado. Obrigado, agradeço a vocês todos. Também. Eu gostei muito. Renato, Carlos, João, Joelson, Vilmar, Davi, o Marcos, o Danilo que saiu. E, então é isso aí. Acho que vocês permitem, eu vou deixar isso aí disponível aí no YouTube. Né? Eu acho que ficou uma aula legal, né? Isso é muito divertido isso daí. E vamos em frente. Na próxima já está marcado. É o João que fala, né? Eu acho que depois pode ser você. Eu não sabia, já marcou, só me ofereci, você já marcou? Pô, legal. Daqui a algumas semanas, mês que vem. A ideia é fazer um por mês. Tá certo. Me avisa com antecedência. Obrigado, Aldo. Né? Eu me ofereci quase que humoristicamente, mas você já aí, tá bom. Mas não vou fugir, não, vou fazer aula. Perfeito, maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e valeu, galera. Próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês todos. Um almoço aí para vocês. Um abraço a todos, um abraço. Obrigado. Também. Tudo de bom. Valeu, pessoal.